Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem SDM. Dentro do nosso contexto maior, que são as narrativas da história de José do Egito. Porque, com a mais absoluta certeza, se José do Egito estivesse entre nós, ele estudaria sobre isto, o padrão monetário ouro. Por favor, amada inteligência divina, ao trabalho. Contexto maior. Narrativas da história de José do Egito. Economia internacional. Era do padrão ouro. 1880 a 1914. Essa era a compreensão sobre a moeda na época da transição do Brasil Império para o Brasil República. Eis a lógica de funcionamento do mecanismo padrão ouro, em que moeda é moeda mercadoria ouro. A partir das exportações e das importações se dá o relacionamento econômico de uma economia nacional com o resto do mundo. E no caso da realidade do padrão ouro, exportações e importações significam aumento e diminuição das reservas em ouro, respectivamente. Exportações aumentam as reservas em ouro, importações diminuem as reservas em ouro. País superavitário exporta mais do que importa. País deficitário importa mais do que exporta. Pensemos na realidade de um país superavitário, que possui excesso de reservas em ouro, porque exporta mais do que importa. Vende mais para o resto do mundo do que compra do resto do mundo. Com excesso nas reservas em ouro, a moeda se valoriza de tal modo que os salários dos trabalhadores passam a valer mais. O poder de consumo aumenta. Um consumo maior acarreta aumento nas exportações, nas importações. Como aqui estamos no padrão ouro, importações causam saída de moeda ouro do país e queda nas reservas em ouro. Com isso, a moeda se desvaloriza, porque as reservas em ouro diminuem, o que causa queda no poder de consumo dos trabalhadores, e os produtos estrangeiros passam a ser menos consumidos. Trata-se de um modelo em balança. No caso de um país superavitário, o superávit tende a ser zerado. Retomando, pensemos na realidade de um país superavitário, que possui excesso de reservas em ouro, porque exporta mais do que importa, vende mais para o resto do mundo do que compra do resto do mundo. Com excesso nas reservas em ouro, a moeda se valoriza de tal modo que os salários dos trabalhadores passam a valer mais. O poder de consumo aumenta. Um consumo maior acarreta aumento das importações. Como aqui estamos no padrão ouro, importações causam saída de moeda ouro do país e queda nas reservas em ouro. Com isso, a moeda se desvaloriza, porque as reservas em ouro diminuem, o que causa queda no poder de consumo dos trabalhadores, e os produtos estrangeiros passam a ser menos consumidos. Trata-se de um modelo em balança.
No caso de um país superavitário, o superávit tende a ser zerado. Pensemos agora na realidade de um país deficitário, que compra mais do resto do mundo do que vende para o resto do mundo. Como no padrão ouro, as importações acarretam saída de ouro, queda nas reservas em ouro. Essa realidade deficitária traz desvalorização da moeda e, por consequência, queda no poder de consumo das famílias, que passam a importar menos. Com a moeda desvalorizada, os produtos desse país deficitário ficam mais baratos no resto do mundo. As exportações se elevam, o que faz aumentar as reservas em ouro desse país. Trata-se de um modelo em balanço. No caso de um país deficitário, o déficit tende a ser zerado. Um país superavitário em relação ao exterior acumula reservas em ouro, eleva a oferta de moeda na economia, o que depende da quantidade de ouro. Elevam-se os preços internos sem afetar o lado real da economia, deixando os produtos do exterior mais baratos do que os nacionais, levando a um equilíbrio a longo prazo, que pressupõe zerar o superávit. Se o país é deficitário, ocorre exatamente o contrário, mas a longo prazo também zera o déficit. Esse mecanismo é baseado no escrito da Balança Comercial de David Hume, de 1752. Maravilha! Eis a lógica de funcionamento do mecanismo do padrão monetário ouro. Uma vez mais, a Escola de Campeões agradece efusivamente aos amados senhores Alexandre José Saraiva e Lucas Solda. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Lembrando sempre, amado jovem SDM, que temos muitos mais motivos para agradecer do que para reclamar e murmurar. Papai do céu já providenciou o nosso socorro e tenho dito, estabelecida está a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. A propósito, a Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Deus é maior porque Deus é amor. Aleluias, glórias a Deus. Amém, amém, amém e amém. Deus